Bom, voltando então ao nosso esquema original, agora nós devemos voltar a nossa atenção para esse circuito medular, que é quem de fato vai permitir a materialização do movimento. Então, enquanto todo o circuito encefálico fazia, né, o planejamento e a execução, né, do comando motor, agora quem efetivamente vai estar diretamente com a interface com a musculatura esquelética é esse circuito da medula espinhal. Então precisamos analisá-lo com um pouco mais de cuidado. E aqui nós temos uma representação em que cada balãozinho corresponde a um corpo celular, e aqui as projeções, né, dos axônios compondo as vias descendentes de controle motor, modulando esse circuito que é um circuito medular. Então, portanto, a influência encefálica e o circuito medular local. Vejam vocês que o neurônio central na medula espinhal é o motoneurônio alfa. E esse motoneurônio alfa, então, ele sofre a influência tanto dessas vias descendentes, que vão modular a atividade de interneurônios, que vão estar diretamente conectados, portanto fazendo sinapses com esses motoneurônios alfa, como esses motoneurônios também sofrerão ação do controle sensorial por parte dos neurônios pseudo-unipolares que estão chegando na medula espinhal. Então nós temos um controle que vai ditar tanto uma condição reflexa, fruto dessa informação sensorial, como também de um circuito que vai impactar no controle voluntário da atividade desses motoneurônios e, em última instância, na ativação dessa sinapse aqui formada entre o terminal axonal do motoneurônio alfa e o músculo esquelético, que é a placa motora ou junção neuromuscular. Então, o circuito medular ele se regula tendo como centro principal de controle o motoneurônio alfa. Percebam então que esse motoneurônio alfa, ou neurônio motor alfa, ele se localiza, né, no corno ventral da medula espinhal, e ele possui projeções que vão aqui para o músculo esquelético, indo diretamente fazer sinapse com uma região chamada extrafusal. Então essa porção extrafusal é uma porção do músculo que produzirá, mediante a estimulação colinérgica dessa sinapse, a contração muscular, a tensão no músculo propriamente dita. Então esse neurônio motor alfa, ele inerva fibras musculares extrafusais. Então esse conjunto de motoneurônios alfa mais as fibras musculares por ele inervados formam o que nós chamamos de unidade motora. Então, para que haja movimento, é necessário um conjunto que forme esse elemento funcional mínimo, que é a unidade motora. Percebam vocês também que nós temos uma outra região especializada no músculo, que é essa região que eu estou destacando aqui para vocês, e se a gente amplificar essa imagem, teremos esse detalhe aqui do lado. Então essa região aqui é chamada de fuso. Os fusos musculares, eles são formados por 5 a 10 fibras musculares modificadas e que têm uma função sensorial muito importante que a gente já vai discutir adiante. Mas eu preciso que vocês percebam que esses fusos eles têm um padrão de inervação por parte de um motoneurônio que é diferente daquele do motoneurônio alfa. Então vejam que esse motoneurônio,
que projeta em direção aos fusos, ele é um outro. E esse motoneurônio é chamado de gama. Portanto, ele tem um padrão de projeção distinto em comparação ao motoneurônio alfa, e isso também sugere que funcionalmente ele tem um papel outro. E esse papel está relacionado com a condição sensorial a qual o fuso se relaciona. E esse papel do motoneurônio gama, assim como do fuso, e esses papéis do motoneurônio gama e dos fusos são papéis funcionalmente distintos em comparação àqueles que a gente observa nos componentes da unidade motora. Então, tendo essa perspectiva funcional dos motoneurônios alfa e gama, agora a gente pode discutir um pouquinho os papéis fisiológicos dos fusos. Então vamos analisar esse exemplo experimental. Então percebam aqui essa construção, né? Nós temos as fibras musculares e aqui em destaque, né, um fuso. Então nós temos aqui novelado nessas fibras musculares que compõem o fuso um axônio sensorial. E esse axônio sensorial ele está num arranjo chamado em paralelo. Então isso se assemelha, né, a um solenoide, né, a uma mola acoplada a essas fibras musculares do fuso. E essa fibra sensorial ou sensitiva é uma fibra do tipo 1A. Vejam vocês que nós temos agora motoneurônios chegando nesses polos do fuso, e esse motoneurônio, como vocês já sabem, é o motoneurônio gama, e extra fusal nós temos o motoneurônio alfa. Então, analisando, né, essa condição experimental, percebam que nós temos então essa fibra sensorial do tipo 1A, que é uma fibra que está projetando desse neurônio pseudo-unipolar e chegando no corno dorsal da medula espinhal, fazendo então sinapse aqui na matéria cinzenta da medula espinhal com o motoneurônio alfa, que vai projetar para essa região extrafusal. Então essa sinapse aqui é uma sinapse excitatória do tipo glutamatérgica. Então nós temos um arranjo que é dito monossináptico. Nessa situação aqui, se a gente estiver identificando a atividade desse músculo, percebam que o músculo está em repouso. Então, não temos carga acoplada ao músculo. Se não há carga acoplada ao músculo, o comprimento dele indica o repouso. E se esse músculo está em repouso, né, a frequência de disparos de potencial de ação nessa fibra sensitiva do tipo 1A é uma frequência basal. Percebam que cada pico que eu estou indicando aqui para vocês é um potencial de ação acontecendo, só que numa frequência baixa. Então isso denota repouso nessa fibra sensorial do tipo 1A, justamente porque o músculo encontra-se em repouso. Se essa fibra aqui está com uma atividade basal, isso significa que essa sinapse glutamatérgica também encontra-se com uma atividade basal. Logo, a ativação desse motoneurônio alfa também se dá dentro de um contexto basal. Logo, nós teremos potenciais de ação, só que numa frequência baixa. Agora percebam a seguinte situação, onde nós temos uma carga, né, dada por essa massa acoplada nesse músculo. Então isso faz com que nós tenhamos, né, a carga aqui representada. Na sequência, a gente identifica nesse gráfico que há um alongamento da fibra muscular, e esse alongamento da fibra muscular relaciona-se com o aumento da atividade dessa fibra sensitiva do tipo 1A. Ou seja, nós temos um aumento
da frequência de disparos de potencial de ação nessa fibra sensorial. E isso se explica pelo fato de que esse axônio dessa fibra do tipo 1A é um axônio que possui muitos canais de sódio, né? E quando há o estiramento, ocorre uma abertura mecânica desses canais de sódio. Logo, haverá um influxo, porque nós temos fisiologicamente uma concentração mais elevada de sódio no meio extracelular do que intracelular. Havendo esse influxo, haverá condições para que se produza um disparo de potenciais de ação nessa fibra do tipo 1A. E se há então um aumento da frequência de disparos aqui, nós teremos uma grande liberação de glutamato nessa sinapse. Como consequência disso, vocês devem imaginar que nessa fibra do motoneurônio alfa, nós teremos, aqui embaixo representado, um aumento da frequência de disparos de potencial de ação. Portanto, se esse motoneurônio alfa que forma a unidade motora, porque ele é extrafusal, se ele está com uma frequência aumentada de disparos de potencial de ação, o evento subsequente a esse quadrinho é esse terceiro que a gente tem representado aqui. E o que ele nos mostra? Que agora essa fibra muscular ela se contrai. Essa contração muscular, mesmo na presença da carga, faz com que, vejam que a carga continua constante aqui, faz com que o comprimento dessa fibra muscular diminua. Percebam que a gente saiu dessa situação de estiramento e agora nós diminuímos esse comprimento, chegando numa situação muito próxima dessa que nós tínhamos no momento inicial. Se há uma redução do comprimento dessas fibras musculares, esse axônio do neurônio pseudonipolar, né, ou seja, o axônio do tipo 1A, ele vai estar então agora reduzindo a sua frequência de disparos. Porque como o influxo de sódio depende da abertura mecânica dessas fibras em função do estiramento, e agora não há estiramento, logo eu diminuo essa tendência de influxo do sódio. Logo, eu vou ter uma redução da frequência de disparos de potencial de ação na fibra sensitiva 1A. Portanto, eu terei uma redução da liberação de glutamato nessa sinapse, logo a consequência final é que nós tenhamos uma menor frequência de disparos de potencial de ação por parte desse axônio do motoneurônio alfa. Percebam aqui essa redução da frequência de disparos. Portanto, isso tenderá a reduzir a liberação de acetilcolina nessas sinapses lá nas placas motoras. Então, se a gente pensar hipoteticamente num quarto quadrinho aqui ao lado, esse quarto quadrinho, na presença ainda dessa carga constante, deve remeter a uma situação semelhante ao que nós temos nesse quadrinho segundo aqui representado, que eu estou apontando para vocês. Ou seja, um novo estiramento e uma nova tendência à contração vista aqui. Então nós entraríamos num estado de equilíbrio dinâmico de ativação dessa fibra muscular. É claro que esse é um exemplo experimental, né? Então é uma situação hipotética onde a gente está analisando apenas alguns conjuntos de fibras musculares e, obviamente, 2 neurônios isoladamente, né? Então essa é uma situação que só nos ajuda a entender que esse tipo de reflexo, pelo qual há uma dependência funcional dos fusos e dos motoneurônios alfa, é um reflexo chamado reflexo miotático. Portanto, envolve um estiramento. Então, esse é o tipo de situação reflexa que acontecerá principalmente em músculos antigravitacionais.
Ou seja, a aceleração da gravidade produz um efeito constante de estiramento dos nossos músculos. E esse estiramento, em sendo constante, isso significa que nós teremos uma resposta de contração reflexa frente a esse estiramento, que é fundamental para, por exemplo, a manutenção de um tônus basal dos nossos músculos, por mais sedentário que seja o indivíduo. Uma outra situação importante que a gente pode relacionar o reflexo miotático diz respeito a uma condição de impedir um estiramento potencialmente lesivo. Então, se há um exercício ou um movimento que produza um grande estiramento, esse estiramento ele pode ser capaz de romper as fibras musculares e aí causar uma lesão bastante grave. Então, esse reflexo miotático ele também tem esse papel fisiológico de evitar com que esse estiramento chegue a limites de romper essas fibras. Então, ele produz uma tensão contrária a esse estiramento para evitar essa situação, né? Um outro exemplo que eu posso pensar aqui com vocês, que envolve o reflexo miotático, ou melhor, talvez a ausência dele, ou quase a ausência dele, é no espaço, né, onde nós temos uma aceleração da gravidade, no caso da Lua, né, quase 10 vezes menor do que na Terra, né? Então isso significa que a tendência de geração desse estiramento ela é muito menor. Então os astronautas, quando estão num ambiente quase de ausência da gravidade, eles precisam fazer uma série de exercícios, né, com forças opostas, né, em máquinas, principalmente quando eles estão longos períodos, né, no espaço, para evitar essa perda muscular, essa rabdomiólise que pode acontecer justamente devido à ausência da gravidade. Então esse é um outro exemplo que eu poderia comentar aqui com vocês. Mas vejam que até o momento eu não falei do papel funcional dos motoneurônios gama. Então vamos tentar entender um pouco mais como que eles se encaixam nessa situação do reflexo miotático. Então olhem aqui esse experimento que é muito semelhante ao anterior, certo? Nós temos as fibras musculares e hipoteticamente um fuso, né? Uma vez que ele é composto também por fibras musculares, ele está isolado aqui do lado, né? E possui, é claro, o mesmo comprimento do que as outras fibras musculares que são extrafusais. Nós temos aqui a fibra sensitiva do tipo 1A e o motoneurônio gama, que é a intrafusal, ou seja, projeta aqui para os polos do fuso. E aqui em verdinho, o motoneurônio alfa. Se a gente imaginar uma situação em que esse motoneurônio alfa ele dispara, né, uma frequência elevada de potenciais de ação, isso faz com que o músculo se contraia. Então vocês estão vendo aqui o aumento da tensão muscular, o encurtamento desse músculo devido à atividade colinérgica que nós temos nessas placas motoras. Logo, esse fuso ele tenderia a não acompanhar essa contração, portanto ele teria um afrouxamento, né, ou como nós preferimos, um descarregamento desses polos do fuso. Essa situação aqui, onde o comprimento do fuso não acompanha o comprimento das outras fibras musculares, ela do ponto de vista sensorial, pouco interessante, né? Ou praticamente inútil, porque nessa situação nós não teríamos nem a manutenção do comprimento original do músculo para ter algum nível de potenciais de ação sendo disparados aqui nessa fibra 1A. Então, para evitar esse tipo de situação de descarregamento total dos polos do fuso e, portanto, de ausência de informação sensorial proveniente dele,
os motoneurônios gama entram em ação. Então vejam que nessa situação onde houve a contração das fibras extrafusais, para que se acompanhe o comprimento dessas fibras pelos fusos, nós vamos ter um disparo de algum nível de potenciais de ação, algum nível de frequência de potenciais de ação por parte desse motoneurônio gama, fazendo com que haja uma pequena contração dos polos desse fuso. E assim é possível manter, né, uma condição de frequência de disparos basal por parte desse fuso. E assim mantendo, de certa forma, constante o aporte de informação sensorial do músculo como um todo para a medula espinhal. Então, os motoneurônios gama, eles são importantes para fazer essa manutenção da condição sensorial, mesmo durante algum nível de contração muscular. Então, nós podemos dizer que há um papel proprioceptivo, ou seja, de natureza sensorial articular por parte dos fusos. Então, se a gente tem aqui um martelete fazendo uma percussão patelar, produzindo, portanto, uma alteração do comprimento dessas fibras musculares, ou seja, um estiramento, por menor que seja, dessas fibras, esses fusos, aqui representado, ele vai disparar, por parte dessas fibras do tipo 1A, e esse disparo faz com que nós tenhamos uma liberação de glutamato nessa sinapse e ativação do motoneurônio alfa, e esse motoneurônio alfa, com projeção extrafusal, gerará contração desse músculo, no caso o quadríceps, com resposta motora reflexa, ou seja, de estiramento da perna. Então, essa condição de reflexo proprioceptivo, ela é inerente à ativação dos fusos, como vocês podem perceber aqui. Outra influência sensorial altamente adaptada para identificar essas variações da atividade muscular e que remete essa informação para a medula espinhal, depende então do órgão tendinoso de Golgi. Ele se localiza nessa porção mais distal do músculo, em especial onde nós temos fibras colágenas. Se a gente olhar esse detalhamento aqui ao lado, vocês vão ver que nós temos uma série de fibras colágenas, e acopladas a essas fibras colágenas nós temos uma fibra sensitiva. E essa fibra sensitiva, ela é do tipo 1B. Portanto, ela tem uma projeção que vai para a medula espinhal. Obviamente, ela é parte desse neurônio pseudo-unipolar, e ela se projeta da mesma forma que a fibra 1A em direção ao corno dorsal da medula espinhal, e assim modulando um circuito medular bastante especializado. Vocês podem perguntar, mas professor, qual que é a diferença de uma fibra 1A para uma fibra 1B do ponto de vista estritamente funcional? A diferença principal é que as fibras 1A elas são mais calibrosas, ou seja, elas são mais espessas, e elas têm um grau de mielinização maior do que as fibras 1B. Então isso significa que elas permitem o transporte do potencial de ação de uma forma mais veloz do que as fibras 1B. Então as fibras 1A elas são mais rápidas. Então, fisiologicamente, essa é uma diferença estritamente em função do tipo de fibra que a gente está observando. É claro que o nível de acoplamento, a fibra 1A ela está acoplada aos fusos e a 1B acoplada ao órgão tendinoso de Golgi. Isso denota uma diferença ainda mais significativa do ponto de vista funcional.
Muito bem. Então, analisando o disparo, né, de uma fibra 1B, percebam que essa sinapse com o interneurônio, que está pintado de vermelho porque ele é inibitório, é uma sinapse excitatória, portanto glutamatérgica, né? Da mesma forma como nós tínhamos com uma fibra do tipo 1A. A questão é que agora nós temos esse intermediário. E esse neurônio, então, quando estimulado, ele produzirá a liberação do GABA. E o GABA, por sua vez, ele inibe a atividade do motoneurônio alfa. Então isso significa que quando o órgão tendinoso de Golgi ele é acionado, ele tem como papel regular negativamente a tensão muscular. Então isso significa que o papel do órgão tendinoso de Golgi e obviamente de todo o sistema acoplado a ele é de impedir um excesso de tensão nessa fibra, ou então de regular essa tensão da fibra, portanto, tornando, né, a contração um fenômeno reflexamente ajustado. Então isso fica muito fácil de ser observado quando a gente analisa aquele nosso construto anterior, só que tendo por base a observação dessa fibra do tipo 1B. Vejam que aqui nós temos um músculo em repouso, então isso significa que o motoneurônio alfa não está disparando, pelo menos não uma frequência mais elevada que produziria uma contração. E aqui o fuso não é o nosso alvo de observação, né? O fuso ele não está respondendo nem mais nem menos intensamente, e sim num contexto basal, como é a situação que a gente está observando. Agora, mediante essa contração muscular, para que isso aconteça, nós teremos um aumento da frequência de disparos do motoneurônio alfa, e percebam vocês que essa fibra sensitiva 1B, ela aumentará a sua frequência de disparos em função dessa tensão muscular produzida na unidade motora. Vejam que o fuso mantém a sua atividade constante, porque o fuso ele tipicamente dispara em função do estiramento, e aqui o que nós temos é a contração. Então, se há essa atividade contrátil, haverá também o disparo dessa fibra 1B. Logo, a consequência disso, como nós vimos, é ativar esse circuito dependente do interneurônio e, portanto, inibir a ativação do motoneurônio alfa. Então, esse reflexo miotático inverso, ele será associado com a contração muscular e terá como função impedir um excesso de contração e também ajustar essa contração muscular de forma reflexa. Um outro reflexo importante e que está associado com o caminhar, né, com a marcha, é esse reflexo extensor cruzado. Então vejam quando o indivíduo ele faz uma movimentação das pernas relacionado com a marcha, em que ele precisa apoiar o peso do corpo todo num pé, né, numa perna, e flexionar a outra perna para dar o passo. Para que isso aconteça, nós temos, né, uma condição de alta informação sensorial mecânica sendo detectado por esse membro e uma redução dessa informação sensorial mecânica nesse outro membro contralateral. Então vejam vocês como que isso pode se traduzir nesse circuito medular. Então essa informação sensorial ela vai chegar por um hemisfério, né, e produzir uma combinação de ações nesses neurônios de tal maneira que o produto final disso seja a flexão, né, de determinados músculos, né, músculos flexores serão ativados, serão contraídos, seus antagonistas serão inibidos, e da mesma forma, né, olhando essa decussação de fibras que acontece para o outro hemisfério, nós teremos uma resposta nesse lado oposto
né, a entrada da informação sensorial, de tal forma que nós teremos a contração, né, de alguns músculos, extensores, e o relaxamento de flexores, e assim nós vamos ter uma condição propícia a esse movimento, né, de extensão e de flexão de músculos que nós vamos observar durante a marcha. Então, esse conjunto de ativação e inibição de determinados motoneurônios e unidades motoras, né, coletivamente falando, produzem o contexto necessário e suficiente para que haja a marcha, por exemplo. E é claro que nós temos um padrão rítmico de ativação desses motoneurônios numa situação em que a marcha ela é constante. Então, o indivíduo caminhando ou correndo, ele terá, por exemplo, ao analisarmos motoneurônio alfa, em algum momento ele vai ter um disparo de potenciais de ação, justamente fruto dessa atividade glutamatérgica dependente do receptor NMDA, portanto com grande influxo de sódio e de cálcio. E nós teremos momentos em que esse motoneurônio vai estar desativado, ou seja, né, hiperpolarizado. E aqui, né, na ausência, né, do glutamato, portanto com o íon magnésio bloqueando, né, o poro, né, desse receptor NMDA, e também abertura de canais de potássio, fazendo com que haja uma hiperpolarização desse neurônio. Entretanto, isso, como é uma condição cíclica, também se reverte tempos depois e nós teremos um novo trem de disparos de potencial de ação. Então é uma atividade do tipo marca-passo, né? E isso faz com que nós tenhamos uma condição de manutenção de uma atividade rítmica, sendo que esse ritmo também pode ser modulado voluntariamente, lembrando que nós temos aquela projeção de natureza encefálica que também é capaz de modular esses motoneurônios. Nós comentamos bastante a respeito da doença de Parkinson, mas nós precisamos também falar um pouquinho de outras doenças do sistema motor. Lembrando que o nosso sistema motor tem, na sua última etapa, aqui a junção neuromuscular, né, que eu já mencionei anteriormente, que é uma sinapse muito robusta, uma sinapse, eu diria que superdimensionada, porque o sistema motor ele precisa ser quase que à prova de erros, né? Eu não gosto muito de usar esse tipo de terminologia, embora alguns livros se arrisquem nesse sentido, mas a ideia é de uma robustez muito grande que eu quero passar aqui para vocês. Então, nós temos aqui esse motoneurônio alfa liberando, né, a acetilcolina nessa sinapse, e aqui vocês percebem que é a fibra muscular, né, muito densamente presentes aqui os receptores nicotínicos colinérgicos, que são receptores pentaméricos, ou seja, formados por 5 subunidades, e eles vão abrir os seus canais mediante a ligação de 2 moléculas de acetilcolina, uma em cada subunidade alfa do receptor. E aí nós teremos um grande influxo de íon sódio e, portanto, uma grande despolarização nessa fibra muscular, que é uma célula excitável, portanto, tem grande capacidade de gerar potenciais elétricos. Aqui vocês estão vendo essa varicosidade formada entre os terminais axonais desse motoneurônio com as fibras musculares. Então, essa condição que multiplica os pontos de contato também é uma das razões dessa robustez que eu tanto comentei. Então vejam vocês aqui uma representação esquemática de um receptor nicotínico colinérgico ali no músculo, né? Vocês estão vendo a molécula de acetilcolina se ligando e permitindo a abertura, né, desse canal iônico, e isso faz com que a condutância
ocorra. Então a gente tem um influxo de sódio e a despolarização nessa fibra muscular. Uma doença importante que acomete justamente essa condição que envolve essa sinapse é a miastenia gravis. Então a miastenia gravis ela se caracteriza justamente por uma produção de autoanticorpos que são produzidos contra esse sítio de ligação da acetilcolina no receptor colinérgico. Então isso faz com que esses anticorpos bloqueiem esse sítio de ligação, impedindo que essa interação entre a acetilcolina e o receptor ocorram adequadamente. Logo, essa ativação pelo sódio ela não irá ocorrer, ou vai ocorrer numa forma muito menos intensa e, portanto, indesejável. As consequências disso estão relacionadas em casos menos graves, como na miastenia oculomotora, que vocês estão vendo aqui, onde nós temos uma dificuldade de manter as pálpebras erguidas, então a pessoa tem essa tendência ao que nós chamamos de pitose palpebral. Então percebam que essa pitose ela está quase num grau 5 aqui nesse olho, um grau 4 talvez, nessa condição num grau 5, o olho completamente fechado. E isso mostra que há uma fraqueza muscular relacionada justamente a esse bloqueio dos receptores nicotínicos colinérgicos. É claro que se a gente pensar em outros músculos, por exemplo, diafragma ou intercostais, que são importantes, essenciais, melhor dizendo, para a respiração, nós teremos complicações aqui incompatíveis com a vida, ou seja, uma insuficiência respiratória e, obviamente, consequência disso é a morte. É claro que é possível buscar estratégias terapêuticas, por exemplo, imunossupressão é uma possibilidade. A outra é bloquear a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Então, algumas drogas fazem isso e, portanto, permitem um aumento da biodisponibilidade da acetilcolina e, logo, uma probabilidade maior dessas moléculas acharem algum receptor desbloqueado. É claro que isso pode ser bastante paliativo, mas são estratégias baseadas nesse mecanismo aqui apresentado. Outra doença que afeta o sistema motor é a doença de Huntington. Ela é uma doença autossômica dominante, então ela tem uma influência genética muito diferentemente da doença de Parkinson, por exemplo, que é majoritariamente idiopática. Então, é uma condição bastante distinta. Ela está associada com uma lesão aqui periventricular, principalmente afetando o estriado, tanto dorsal quanto ventral. E isso indica a existência de uma incoordenação motora inicial e também de um declínio cognitivo nesses pacientes. Essa condição motora, que também pode ser chamada de hemibalismo ou de coreia de Huntington, que está associada ao estremecimento de membros, também do tronco, da face e do pescoço, que então relaciona-se com os movimentos coreiformes. Então esses sintomas da doença de Huntington, eles são obviamente importantes do ponto de vista motor, esses movimentos de estremecimento de membros, movimentos coreiformes do rosto, do pescoço, são bastante característicos, mas além deles a gente também pode destacar depressão, ansiedade e principalmente as psicoses, uma vez que o estriado ventral também está afetado. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença majoritariamente de motoneurônios alfa. Então percebam aqui a redução maciça dessa densidade de fibras provenientes aqui da caldequina, majoritariamente motoneurônios alfa, que tem obviamente uma função
essencial para que haja contração muscular. Então, como há uma degeneração desses neurônios, nós percebemos que como consequência principal é a fraqueza muscular, a atrofia, fasciculações musculares, espasticidade, ou seja, aquela sensação de estar sempre repleto, né, mesmo tendo se alimentado muito pouco, dificuldades de articular as palavras, de deglutir, e o mais grave são as disfunções respiratórias, principalmente porque o diafragma e os intercostais também são afetados um pouco mais tardiamente na evolução dessa doença. Não há prejuízos cognitivos, né, não há alterações, né, da consciência. É interessante que uma das hipóteses para explicar essa lesão desses motoneurônios é um excesso de ativação glutamatérgica por parte dos motoneurônios alfa. Então, se essas fibras sensoriais estimularem excessivamente com glutamato esses motoneurônios, a gente pode perceber um fenômeno chamado de excitotoxicidade. E esse fenômeno se relaciona com a morte neuronal induzida pelo aumento do influxo de cálcio. E esse cálcio, entrando excessivamente no motoneurônio alfa, ele sinaliza uma série de vias celulares nesse neurônio, e uma dessas vias é uma via que vai culminar na ativação das quinases ativadas por mitógeno, né, são as MAP-quinases, e o resultado final disso é a apoptose. Então essa é um mecanismo, parece que bastante relacionado com essa doença. O paciente ele tem uma evolução muito rápida e o tratamento se basearia principalmente no bloqueio dessa atividade glutamatérgica. Então é possível utilizar drogas que façam esse bloqueio. Claro que isso tem uma série de outras consequências, porque reduzir ou diminuir esse tônus glutamatérgico nunca é uma boa ideia pensando na funcionalidade geral do sistema nervoso central. E para finalizar, né, eu só comento aqui com vocês algumas outras doenças associadas aos núcleos da base. Portanto, são doenças que têm comprometimentos motores bastante importantes, né, por exemplo, hemibalismos, síndrome de La-Tourette, que é uma doença complexa, difícil no tratamento. Tiques, distonias, também têm envolvimento dos núcleos da base, assim como degenerações corticobasais. Nós temos outros comprometimentos que não necessariamente só motores, né, quando nós temos lesões dos núcleos da base, por exemplo, demências. A doença de Parkinson e a doença de Huntington, elas compõem no seu quadro também a ocorrência de estados de demência, né? E é claro, distúrbios psiquiátricos também estão associados com disfunções dos núcleos da base. Aí a gente poderia citar transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de humor e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então todos eles têm um componente associado com os núcleos da base. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um grande abraço para vocês. Nos vemos em breve.